Olá, irmãos, olha só, eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre o nome do Pai e a importância do nome do Pai. Olha só que interessante uma coisa aqui. Eu vou ler para vocês aqui o Êxodo, tá? É o Êxodo capítulo 3, vou ler alguns versículos daqui, tá? Vocês vão ver que coisa interessante, só um minuto. É a parte, tá, que Moisés pergunta para o Criador, né? O que direis aos filhos de Israel, né? Quando eu disser que o Deus de vossos pais, né? Veio retirar eles do Egito, né? Qual nome eu darei a eles? E aí o pai, ele responde a Moisés, né? Responde Elohim a Moshi, né? Moshir. Arraiá, achar, arraiá. Ou seja, eu serei o que serei. Porquanto dizes aos filhos de Israel, serei arraiá, me enviou a vós, né? E ainda diz Yahualahim, a Moshi, né? A Moisés. Assim dizes aos filhos de Israel. Yahua, Yud-Hei, Vav-Hei, Yahua, me enviou a vós. Me enviou a vós. Ou seja, aqui o pai já está falando, Yahua me enviou a vós, que é quem? O Deus, né? Alahim de vossos pais, né? E aqui ele cita, né? O Deus de vossos pais. Quem são seus pais? Abraham, né? Abraham, né? E aqui ele fala Alahim, o Deus Alahim de Abraão, Alahim de Isaac, né? Aqui, Alahim, Deus de Isaac, né? E aqui, Ve'alahim, Yaakov. Então, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob, né? Jacob. Então aqui o pai está falando, assim diz aos filhos de Israel, Yahua, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob. Tá vendo? Então, realmente, Moisés, ele perguntou o nome para o pai e o pai disse, assim diz os filhos de Israel, né? Yahua, o Deus de vossos pais, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Então, realmente, Moisés diz para ele, aqui tem uma traduçãozinha para vocês verem, quer ver? O versículo 14 aqui, E Deus disse a Moisés, serei o que serei. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, serei, arraiá, me enviou a vós, né? E Deus disse ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Eterno, né? Yahua, o Elohim de vossos pais, né? O Deus, o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacob. Enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é o meu memorial para todas as gerações. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui realmente é muito importante. O nome do Pai, tá? É o nome do Pai. Moisés aqui pergunta, no versículo 13, Moisés disse a Deus, né, a Yahua, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles dirão para mim, qual é o seu nome? Né? Qual é o nome do Deus de nossos pais? Qual é? E aí, Moisés pergunta, e o que direi a eles? Então Yahua responde para ele, assim dirá aos filhos de Israel, arraiá, serei me enviou a vós, né? O Deus de vossos pais, e ainda disse Deus, né, a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, Yahua, o Deus de vossos pais. Ou seja, qual é o nome do Deus de nossos pais? Yahua, esse é o nome do Deus de nossos pais. Yud-Hei, Vav-Hei. Yahua Alahim, o Deus de vossos pais, o Deus Alahim de Abraham,
Abraão, o Deus de Isaac, Valahim, né? E o Deus de Jacob. Então isso aqui, pessoal, é muito importante para o estudo das escrituras, tá bom? É realmente importante que possamos entender que o nome do Pai não é Deus, o nome do Pai não é Senhor, o nome do Pai não é eterno, né? Como os cristãos e até os judeus messiânicos chamam o Pai, né, de eterno, de Adonai. Não. Adonai quer dizer Senhor, tá? Senhor. E temos a palavra propriamente dita Senhor no cristianismo, tá? Aqui temos Deus, ó, Deus e eterno do judaísmo messiânico, tá? Isso aqui não é nome próprio, tá? Isso aqui é como se fosse qualquer Deus. Ah, o Deus dos pagãos, o Deus dos sumérios, o Deus dos cananitas. Tá? Então, basicamente, Deus aqui vem, essa tradução aqui vem da mitologia grega. Aqui vem de Zeus, que é Dios dos gregos, né? Dios dos gregos, o senhor dos gregos, Kyrios, né? Dos gregos é Zeus, tá? Então, isso aqui é uma tradução pífia. Isso aqui está se referindo a outro Deus, tá? É como se a gente falasse, basicamente, deixa eu trocar aqui a câmera. É como se a gente falasse basicamente o seguinte, sei lá, meu Deus, me dê isto, né? Meu Deus, me salve. É como se a gente falasse, meu Baal, me salve. Meu, sei lá, meu Zeus, me salve. Então a gente está chamando o Pai já por um nome de uma entidade pagã, né? Então é realmente como se fosse isso. Meu Baal, né? Meu, sei lá, meu Zeus. É como se você chamasse o Pai imputando ele a característica de outro Deus. Não, o Pai, ele é o Deus do Israel, de todo o Israel espiritual. E aí, quando você fala, meu Deus, né, já sabendo desse estudo aqui, não estou falando para quem não sabe desse estudo, porque a consciência não acusa. Então, para você que está vendo esse vídeo, sabe desse estudo, é como se você falasse, meu Deus, você imputa a característica de um Deus, né, de um Deus pagão lá dos gregos e tal, dos cananitas, no verdadeiro Criador, no verdadeiro Deus, né? Já usando a palavra Deus, no verdadeiro Elohim de Israel. Então, quando falamos de falsos deuses, né? Falsos Elohim, falamos desses caras aí, de Zeus, falamos de Baal, né? Falamos de todos os deuses da Suméria, dos cananeus, falamos de tudo isso. Então, basicamente, se você está falando Deus, ou Senhor, ou Kyrios, ou Adonai, né? Se você está falando disso, você está chamando o Pai por uma característica, né? E uma personalidade de um Deus pagão, que não representa o Deus de Israel. Eu queria deixar esse vídeo aqui para que vocês entendam realmente o quão sério é o estudo do nome, né? Isso aqui é só um resquício. Tem conteúdo completo, tá, no nosso site, inclusive no meu livro também tem, sobre o nome do Pai, o verdadeiro nome do Pai, e não é Senhor, não é Deus, não é Adonai, não é Eterno, não é Kyrios, não é nada disso, pessoal. O Pai, ele tem um nome, e o nome do Pai, assim como o nome de qualquer entidade pagã, por exemplo, Baal, sei lá, há muitos deuses pagãos que têm nomes próprios. Então, por que o Elohim de Israel, o Deus de Israel, o Pai Criador de todas as coisas, não tem também o nome próprio? Ele falou que é muito importante isso e que o meu nome seja um memorial para todas as gerações. Então, o Pai realmente está imputando uma importância muito grande ao nome dele. O Pai quer ser conhecido. O Pai ele quer se mostrar para todas as nações e todos os filhos de Abraão espirituais, tá? Que somos nós, os gentios. Então, quando o Pai ele quer ser conhecido, ele quer ser conhecido como? Se ele tem vários nomes, como é que ele vai ser conhecido? Ele não vai ser, né? Ou ele vai ser conhecido como se fosse uma entidade dos gregos, ou uma entidade dos sumérios, né? Então, assim, pessoal, é uma coisa muito séria isso. E quando o Pai fala lá nos profetas, né? Isaías, o Pai fala, e naquele dia o meu povo saberá o meu nome, né? Naquele dia o meu povo saberá meu nome, porque no final dos tempos, quando está ocorrendo a plenitude dos gentios, como se... Lembra que Elias, ele já veio, né? O Messias falava que Elias já veio, que era João Batista. E Elias ainda virá? Então, quando Elias virá, ele está vindo. Quando Elias chegar,
né, será chuva serôdia, que aí serão as duas testemunhas do Apocalipse, o espírito de Elias e de Moisés nas duas casas de Israel. Mas quando Elias está vindo, começa a haver uma restauração, realmente uma restauração do conhecimento do Pai sobre toda a igreja dos gentios. Então, quando o Pai fala que naquele dia o meu povo saberá meu nome, ele está falando realmente que o povo dele saberá o verdadeiro nome dele. Porque no final dos tempos, o povo dele passaria a estudar as escrituras de novo, né? Passaria a voltar lá na Torá e ver se as coisas realmente são assim, né? E aí a gente saberia da importância dessas palavras, né? A importância do nome, o nome próprio do Pai. Então, eterno não é nome próprio, eterno é característica, um ser eterno. Até anjo é eterno. Tipo assim, você vai falar que anjo é seu Deus, né? Seu Elohim? Você não vai, né? Por quê? Porque os anjos são criaturas criadas por nosso Elohim, pelo Criador. Então, eles não são deuses. Quer dizer, eles podem ser deuses pela eternidade. Por isso que se você chama o eterno, ou se você chama o Pai de eterno, você não está se referindo propriamente dito, né, a Yahweh. Claro que se você não souber desse estudo, o seu coração está apontado para o Criador dos céus e da terra. Logo, qualquer nome que você use, você vai estar se referindo a ele. Mas para as pessoas que sabem desse estudo aqui, como você que está assistindo esse vídeo aqui, o seu coração já vai acusar que o nome eterno, o nome Adonai, o nome Senhor e Deus não é o Elohim de Israel, tá? Não é. O nome dele é Yahweh, Yud-Hei, Vav-Hei, tá? Então, eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês, tá bom, irmãos? Porque é muito importante o nome do Pai, tá bom? Abraço para todos vocês.